Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 18 de novembro de 2021, nossa aula de geografia. Na nossa última aula, que foi no dia 11 de novembro, eu deixei para vocês uma atividade. Nosso assunto foi água, tá? E nesse assunto a gente só fez uma atividade, eu só deixei para vocês uma, que era justamente a do livro, página 107. Pega aí para a gente fazer a correção. Então, atividade um, leia o poema que fala de um recurso natural essencial a todos os seres vivos: água. Água doce, doce água. De mar é feita a terra, de água é feita a gente. Abaixo do desperdício, porque a água, poupar água, coisa urgente. Clara, doce ou salgada, verde, azul ou transparente. Sem a água não há nada, nem floresta, nem semente. Água doce mata a sede, água doce é a que lava, cachoeira, rio ou fonte. Só não pode ser salgada. Tanto bate até que fura, diz o ditado popular. Cuida dela, você jura? Vamos economizar. Poema escrito por Evelyn Heine. Aí ele pede para que você escreva como podemos preservar esse bem tão precioso. O que o livro espera é que vocês escrevam atitudes que a gente deve ter para economizar, para poupar, para preservar a água. Então, fechar as torneiras quando não estiver utilizando, é, lavar o carro com um balde em vez da mangueira, prestar atenção nas goteiras, né, das torneiras, para não estar ali desperdiçando de gota em gota. Então, são essas atitudes e outras, né, que a gente vem falando bastante, que o livro espera que vocês respondam. Como podemos preservar esse bem? Além da questão de não poluir, né? Não jogar lixo no rio, no mar, porque isso também ajuda a preservar. 2, represente uma das maneiras como você utiliza a água. O livro espera que você desenhe você utilizando a água, tomando banho, lavando os pratos, lavando o carro, água nas plantas, água para cozinhar, para lavar os alimentos. Então, algumas dessas maneiras que você teria que ilustrar aí nesse espaço, tá? Como são respostas pessoais, já recebi de alguns alunos, não coloquei aqui porque eu preparei esse slide muito antes, tá? Aí já estava pronto, eu não quis mexer novamente, mas aí recebi. Tenho que dar os parabéns pela participação de alguns de vocês. Eu sei que já está super cansativo, né? Mas se Deus quiser, no próximo ano a gente está trabalhando da forma tradicional, nós no mesmo ambiente, com os colegas, né? Socializando, aprendendo diariamente, que é o mais importante. Hoje, nossa aula será sobre o ar, tá? Lembrando que a gente está falando sobre recursos naturais, né? Que a gente já iniciou no comecinho da unidade, né? De geografia. Então, diz assim, ó, recursos naturais são os elementos que estão na natureza à disposição do homem e são utilizados para a sua sobrevivência ou seu bem-estar e conforto. Então, recurso natural é tudo aquilo que está disponível para nós na natureza, certo? A luz e o calor do sol, a água, o solo, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. Alguns recursos são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito. Outros, não, tá? Outros precisam de um trabalho, né, para poder localizar, né? O exemplo, petróleo e diamante. Então, não é simplesmente a gente está andando e encontrou um diamante. Ah, perfurou, encontrou petróleo. Não, é bem mais trabalhoso, bem mais detalhado, né?
Aí a gente falou sobre a utilização dos recursos naturais. Em algumas paisagens, podemos perceber que há mais elementos da natureza do que em outros. Por exemplo, numa floresta existem muito mais elementos da natureza do que no centro comercial. Porém, a maioria das coisas do centro comercial foi feita com base em elementos da natureza, tá? Cimento, a madeira para construir a casa, as ferragens para construir lá um casarão, um primeiro andar, uma loja. Então, tudo isso é, são recursos que vêm da natureza, tá? E foram utilizados no centro comercial. Se comparamos diferentes lugares do país, bairros, cidades, ruas, estados, países e etc., veremos que todos os lugares têm paisagens e elementos naturais diferentes. Isso quer dizer que nenhum lugar é igualzinho ao outro, embora muitos possam ser parecidos, né? Mas igualzinho jamais. A gente falou um pouco também sobre a coleta seletiva, como a gente está falando do meio ambiente, de recursos naturais, né? Aí a gente falou sobre essa questão do consumo desnecessário, né? O consumo sem a consciência de que é necessário cuidar para não faltar. Assim como existem regras de convívio social, existem regras de bom convívio com a natureza também. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro com mais saúde ou não. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, como lixo, por exemplo. Por isso que está aí os coletores, que o correto é que a gente faça essa coleta seletiva, né? Que a gente faça essa separação. A gente já vem falando lá em oficina, falando em arte. E a gente também vem falando sobre essa questão em ciência, de tão importante que a gente crie esses hábitos para poder ter um futuro mais saudável, né? A natureza possui seus recursos de forma limitada, ou seja, tem um prazo. O consumo da água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando desperdício. Está aí uma torneira pingando, né? Foi o que eu falei para vocês. Atitudes de preservação são aquelas em que a gente cuida, né? Que a gente preserva para que não falte. E a água é um recurso limitado, é um recurso não renovável, né? Não se renova, tá? Então pode ser que um dia venha a acabar essa água que a gente costuma usar para beber, para cozinhar, né? Em relação à produção e à conservação de alimentos, também é importante evitar o desperdício. Tudo o que precisamos fazer é entender que todos os lugares têm uma história, que outras pessoas já viveram nos locais onde vivemos hoje, que elas tinham relações com outras pessoas nesses locais diferentes das que temos hoje, e principalmente que é preciso aprender a respeitar as regras dos locais e da natureza, certo? Então, a gente já vem falando sobre isso em várias aulas, né? Essa questão das regras. Em todo lugar tem regras. E na natureza também, para que a gente consiga preservar e ter esses bens, né? Esses recursos naturais. Aí, na última aula, a gente falou sobre a água, né? A gente falou que a água é muito importante para a vida no nosso planeta. Ela ocupa a maior parte da superfície da Terra. Tá? Então, como é que se distribui essa água? A água é o mais importante recurso natural do planeta em que vivemos. A Terra é um planeta de água, daí ser também denominado planeta azul ou planeta oceano, uma vez que a água cobre 71% da sua superfície. Tá? Aí temos aí, na imagem, o planeta Terra, a gente vê ele bem azulzinho, né? 70% da Terra é água e 30% terra. Grande parte desta água é salgada, vinda dos mares e oceanos. A água doce disponível para o ser humano está sendo desperdiçada e poluída. Por isso, devemos cada dia mais economizá-la, evitando o desperdício e a poluição de rios e mares. Temos aí a distribuição da água no planeta. 97,3% é água salgada, 2,7% água doce.
Então, um quarto do planeta, o planeta todo dividido em 4 partes. Uma parte dessas 4 é terra e as outras 3 é água, tá? Aí essa água doce vem de onde? Calotas polares, são 68,9%. Água subterrânea doce, são aquelas fontes, 29,9%. Rios e lagos, 0,3%. E outros, 0,9%. Então, a maior parte dessa água doce está congelada, né? E o restante que tem, a maioria está poluída. Então, devemos cuidar, preservar esse bem tão precioso. Dicas para preservar e não desperdiçar. Reutilize a água sempre que possível. A gente pode reutilizar a água da máquina de lavar roupa para lavar o terraço, para lavar o banheiro, para lavar o quintal, tá? Verificar se há vazamento nas torneiras de casa, aqueles pingos, um por um, vai consumir bastante água. Regue as plantas sempre na base, não nas folhas. Quando você molha só as folhas, não vai água para a raiz, tá? E se espalha muito, né? Você pode ver quando você coloca a água sobre as folhas, ela vai se espalhando. Então, não vai molhar a planta mesmo. Então, vai lá na base, vai lá na raiz, tá? Lembre-se de fechar a torneira após o uso. Usou, fechou. Né? A gente vê bastante isso, às vezes, no banheiro da escola, né? De vez em quando chega um na sala dizendo, tia, a torneira estava aberta. Então, a gente tem que se ligar nisso. Ciclo da água. Né? Eu expliquei na última aula a questão que o sol aquece a água. Essa água aquecida vira vapor. Esse vapor forma nuvens. Essas nuvens ficam carregadas, caem em forma de chuva ou então de gelo. Infiltra por baixo da terra e acontece tudo de novo, tá? Por isso que é chamado de ciclo da água, porque não para, né? Sempre tá ali girando, acontecendo sempre a mesma coisa, tá? Por isso que é chamado de ciclo da água. O assunto de hoje é o ar. O que é o ar? O ar é invisível, incolor e inodoro. O ar a gente não vê, não tem cor e não tem cheiro. Tá? Quando ele tem cheiro é porque está poluído, né? O ar tem peso e ocupa lugar no espaço. Possui oxigênio, hidrogênio, vapor de água. O ar, na verdade, é uma mistura de gases. O ar é de grande importância para a vida. É nele que encontramos o oxigênio que respiramos, tá? Por isso que sempre tem que ter aquele ar saudável, né? Para que a gente não tenha nenhum problema respiratório e capte aí o oxigênio, né? De boa qualidade. Onde respiram os animais? Muitos animais respiram utilizando o oxigênio do ar. Tá aí, cachorro, pinto, onça. Outros respiram oxigênio dissolvido na água, né? Que são os animais marinhos. A baleia é um animal aquático, porém respira o oxigênio do ar. Por isso que de vez em quando ela salta, né, no ar, solta aquela ducha de água e depois entra novamente. Ela precisa sair para respirar e depois retornar, tá? Então, o ar é um recurso natural composto por diferentes gases, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. É importante para a nossa vida, pois precisamos dele para respirar. Infelizmente, o ar tem sido muito poluído, causando problemas respiratórios. A gente vê aí uma imagem, né? Onde está carregadíssimo o ar, né? Super poluído. A gente percebe que em locais onde há bastante árvores, o ar fica bem mais agradável, né? Totalmente diferente do, vamos dar o exemplo do centro da cidade, né? No Recife, pouquíssimas árvores ali na Conde da Boa Vista e você pode sentir o calor
né? E o ar carregado, onde você tem dificuldades, às vezes, para respirar. Acontece bem diferente em locais onde tem algum restígio, né, de Mata Atlântica. São pouquíssimos hoje em dia, principalmente aqui no estado de Pernambuco, mas nos locais onde tem ainda essa preservação, a gente consegue perceber a diferença no ar. Então, veja algumas atitudes que podem ser adotadas para diminuir a poluição do ar. Colocar filtros especiais nas chaminés das fábricas e indústrias para diminuir a fumaça e a fuligem. É aquele pozinho que cai, às vezes a gente percebe mais quando mora próximo a alguma fábrica e a casa é de telha, então vai estar sempre caindo aquele pozinho. Quando você passa a mão assim, esfrega, a gente vê que é cinzento, né? É a fuligem, é as cinzas. Limitar a circulação de veículos, o que a gente vê que não acontece, né? E lembrando que os ônibus poluem muito, a gente consegue ver pela fumaça escura que sai, né? Regular o motor dos veículos e colocar filtro no escapamento ajuda muito se todas as empresas de ônibus ou todos os carros particulares tivessem esse cuidado, né? A gente estaria com um ar muito mais agradável do que o que a gente tem hoje, tá? É, a gente está fazendo o uso da máscara e a gente percebe que problemas respiratórios, de alergia, cansaço, vem diminuindo muito, né? Porque a máscara ali, ela filtra o ar, então ajuda muito na questão da respiração. É chato, né? Muita gente está pedindo a Deus que retorne aí a vida sem máscara, né? Mas eu lembro que ajuda muito na questão da respiração, né? A gente deveria fazer o uso, principalmente quando tivesse resfriado, em tempo de chuva, porque a gente sabe que várias pessoas estão ali acometidas de alguma alergia ou então alguma gripe, e isso pode ser transmitido, né? Formando o vento. O calor do astro-sol aquece a superfície da Terra. Ela, por sua vez, esquenta o ar, que é agitado, começa a se movimentar. O ar quente torna-se leve e sobe, sobe sem parar. E então o ar frio é pesado, toma logo o seu lugar. O ar quente que subiu torna-se frio e volta novamente, encontrando aqui embaixo outra camada de ar quente. E nesse sobe e desce do ar, dá-se a formação do vento. Essa aragem tão gostosa que vem para refrescar a gente. Muito bom quando a gente sente aquele ventinho, né? Então, o que é o vento? O vento é o ar em movimento, que se desloca de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, que foi o que eu li agora há pouco, né? Tá lá embaixo, o ar quente, ele sobe, se torna frio, ele desce novamente, encontra outra, e por aí vai, e vai movimentando, formando o vento. Então, o vento é o ar em movimento. Como atividade, eu vou deixar novamente para vocês apenas uma página, tá? Que é a 109. Então, a 109 eu tenho atividade 1, 2 e 3. Ó, 109, atividade. Aí eu tenho 1. Escreva sobre a importância desses recursos para os seres vivos. Água, ar. Qual é a importância da água e qual é a importância do ar? Tem apenas duas mini linhas, então vai escrever pouco, mas sejam certeiros na resposta, tá? Qual a importância da água e do ar para os seres vivos? Aí tem o solo. Água, ar, sol. Tá? São três elementos, são três recursos aí, duas linhas cada um. Água, ar, sol. Escreve a importância da água, a importância do ar, a importância do sol, que a gente já falou na unidade passada, né? Então, lembra aí o que foi que a gente falou e escreve. 2. Observe as cenas e marque um X onde o ar está sendo poluído. Muito fácil isso daí. 3. O que você e sua família podem fazer para diminuir a poluição do ar? Faça uma pequena lista. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Então, você pode escrever um item em cada linha
do que você e sua família pode fazer para diminuir a poluição do ar. Então, essa é a nossa atividade. A gente vem falando aí sobre recursos naturais, né? Recursos da natureza. Um assunto super importante, onde vocês sempre vão ver esses assuntos, tá? Então, encerro com vocês a nossa aula de hoje, 18 de novembro de 2021, quinta-feira. Então, vejo vocês na próxima aula. Ainda hoje temos português, tá? Então, cheiro no coração. Até a próxima aula.